O tema da nossa mensagem hoje é inteiramente pela graça. Inteiramente pela graça. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pedro escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Glória a Deus. Pedro começa louvando ao bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? O que Ele fez por nós? Bom, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo. Gerou de novo. Todos nós fomos gerados. Todos nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Não tem ninguém aqui que tenha sido gerado de proveta, ou numa bolha. Todos nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Mas Deus nos gerou novamente, não segundo a geração da carne, do pecado que nós nascemos normalmente, mas uma geração no Espírito. Foi essa geração que Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Irmãos, enquanto os crentes não encararem o fato do novo nascimento, que é um fato, os crentes vão continuar lutando contra os pecados, lutando para se santificar, lutando para ficar firme na presença de Deus, vai ficar lutando. Olha só, deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você um dia creu em Jesus, e se você recebeu Jesus como seu Salvador, você foi gerado novamente. Amém? Isso é um fato. Mas eu não vejo ainda, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldades. Você foi gerado novamente, e ponto final. Sabe, minha família me criou. Quando eu nasci, eu não sabia de nada, mas minha família foi me mostrando as coisas. Eles me criaram como um garoto, como um ser humano. Quando eu queria comer com a mão, eles me ensinaram a usar a colher. Depois eu aprendi a usar o garfo, e bem depois eu fui aprender a usar a faca. E eu fui aprendendo, sabe, a andar calçado. Eu fui aprendendo, quando meu irmão me levava para cortar o cabelo, que eu tinha que cortar o cabelo. Hoje eu nem preciso muito, mas eu fui aprendendo tudo isso. Sabe o que acontece? Como eu fui criado, e foram me ensinando que eu era um ser humano, e que um ser humano deveria se limpar, se alimentar, respeitar o direito dos outros, o espaço dos outros. Hoje eu tenho plena consciência disso e ajo dessa forma. Sabe o que falta em muitos crentes? É a consciência de que eles são em Cristo, porque eles continuam vivendo como se fossem o velho homem. Não, eu estou, por quê? Porque o velho homem eu estou vendo, Cristo em mim eu não estou vendo. Mas olha só, Pedro não fala aqui, olha, o Deus e Pai que gerará, o Deus e Pai que talvez gere, o Deus e Pai que de repente num tempo lá na frente. Não, ele fala o Deus e Pai que gerou de novo para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não, é uma esperança viva. Então o que nós temos que fazer a respeito do novo nascimento? É encarar: eu nasci de novo, e ponto final. Mas toda vez que nós somos tentados, ou caímos em algum pecado, ou nós ficamos fracos, ou nós ficamos desanimados, o que acontece? A gente começa a duvidar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa: nós podemos duvidar até de nós, podemos,
mas nós nunca podemos duvidar da obra que Deus fez na nossa vida. Amém? Você nunca pode duvidar do que Deus fez na sua vida. Aquilo que Ele fez está feito, e você não pode duvidar. Então veja bem, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. E como é que Ele fez isso? Ele fez isso através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que muita gente não sabe é que quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas quando Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que isso quer dizer? Nós somos lavados, fomos purificados e depois nos tornamos justos através de Jesus Cristo, da sua ressurreição. Então, é isso que Pedro está fazendo. Olha, quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Não, mas como assim? Vamos lá. Quando Adão pecou, a Bíblia fala que todos pecaram. Então o que eu fiz? Eu não fiz nada para ser pecador, eu simplesmente recebi por herança. Agora, quando Cristo, que era justo, morreu, Ele também me tornou justo. De que maneira? Eu também não fiz nada, eu recebi por herança. Da mesma forma que eu recebi a herança do pecado, eu agora recebo a herança da justiça através de Jesus, pela sua ressurreição. Pela sua ressurreição. E Ele fez isso para quê? Para que nós tivéssemos uma herança nos céus. Herança nos céus. Você pode dizer isso? Eu tenho uma herança no céu, mas não é qualquer herança. Não é aquela bicicleta velha que seu tio deixou para você. Não é aquele monte de contas que seu marido morreu e deixou para você pagar. Porque agora eles estão fazendo isso, né? Antigamente, morreu, acabou a dívida. Agora não, eles amarram a dívida com os dois, porque se morreu um, o outro ainda está devendo. Então, muitas vezes, nós só herdamos dívidas, mas aqui não. Aqui diz que a nossa herança, ela é incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Aleluia. Ou seja, ela não se corrompe, ela de maneira nenhuma será destruída, ela não será contaminada, ela é santa e ela não murchará, ela permanecerá viçosa. Viçosa, sabe o que é isso? Ter viço. Você compra uma folha, um alface, uma couve, e ela está fresquinha, ela está viçosa. Mas se você deixar ela muito tempo no tempo assim exposta, sem estar na água, daqui a pouco ela vai murchando. Ela perde o vício, ela envelhece, mas a nossa herança não envelhecerá. Olha o versículo 5 e versículo 6, diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrareis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, é mediante a fé que nós recebemos essa herança, é mediante a fé que nós recebemos essa graça, pelo poder de Deus, pela virtude de Deus, para a salvação. Mas tem uma outra coisa aqui. Eu estava falando que esse ano foi um ano difícil em vários sentidos, para uns mais do que outros. A semana passada, creio que foi semana passada, eu perdi 2 cunhados. Numa parte da semana 1, na outra parte foi o outro. 2 cunhados. E já tinha perdido um outro cunhado. Já perdi um cunhado, o irmão da Simone. Agora eu perdi 2 cunhados, maridos de 2 das minhas irmãs. E perdi uma sobrinha também, no ano passado. Irmãos,
Muitos de nós, né, olhamos e a gente tem a tendência, né, eu tenho aprendido isso com Deus, sabe, a não julgar ninguém. A gente olha para a vida da pessoa e acha assim, a vida de fulano é muito fácil, a vida de fulano é moleza. Se eu tivesse a vida de fulano, e a gente às vezes está redondamente enganado. Talvez se você tivesse a vida de fulano, você não aguentaria um mês. Mas a gente tem essa mania de olhar para o outro e falar assim, fulano é melhor, tem a vida melhor, tem a situação melhor. Irmãos, nesses 2 últimos anos, todos nós passamos por situações que não gostaríamos de ter passado. E é isso que Pedro está falando aqui, olha só. É um tempo de tentação, é um tempo de provação, é um tempo de luta. Vocês vão ser contristados, ou seja, vocês vão ser entristecidos com essas lutas, com essas tentações. Vocês têm que suportar, porque vai haver uma salvação. Mas esse momento é assim mesmo. Sabe, uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, não é ensinar a respeito do sofrimento, mas é dizer que o sofrimento existe. Porque muitas vezes nós preservamos os nossos filhos de tudo. Não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode aquilo outro, mas nós não sabemos até quando vamos ficar com eles. E nós precisamos instruir e falar, olha só, meu filho, aqui você tem tudo do bom, do maravilhoso, é tudo lindo, mas o mundo não é assim. Não se engane, achando que o mundo todo é igual à sua casa. A gente vê às vezes muito jovem, né, adolescente, revoltado, meu pai, minha mãe, não sei o que, não entende. A gente precisa contar para eles, dizer a verdade para eles. Olha só, deixa eu lhe explicar uma coisa, que talvez você não saiba. Sabe, aquela comida que você vê chegando em casa todo dia, aquele almoço que está pronto para você todo dia, né? Aquela roupinha que está lavada, e que quando você não acha, você dá piti. Cadê minha blusa? Aquele negócio todo, sabe? Esse negócio aí. Tudo isso é muito difícil de se conseguir. Tudo isso não é fácil de conseguir. Todos os pais que fazem isso, abrem mão da sua própria vida para que os filhos possam ter. É importante você saber. Hoje, seu pai e sua mãe faz por você, mas vai chegar um momento que você talvez tenha que fazer por alguém. O mundo é mau, o mundo não é fácil, o mundo não é fácil. Seu pai e sua mãe vai sempre tentar falar da forma melhor, te instruir, te ajudar. Lá fora as pessoas não vão fazer isso. Quando você for trabalhar no lugar, se o patrão tiver que te dar uma bronca, te botar abaixo dos cachorros na frente de todo mundo, ele vai fazer, e você que depende do dinheiro vai ter que abaixar a cabeça, ou então vai ficar sem emprego. Você vai falar assim, minha mãe não me tratava assim, meu pai não me tratava assim. É verdade, é isso aí, essa é a realidade. Sabe, eu sei que mesmo falando essas coisas, às vezes eles não acreditam. Eles podem até não acreditar agora, mas no futuro eles vão saber bem que meu pai e minha mãe me falaram, que não era do jeito que eu pensava. Eu já vi muita gente, né, brigando em casa. Eu sou doido para ter as minhas coisas, morar sozinho. Eu me lembro, irmãos, que quando eu morava com os meus pais, a gente morava numa casa alugada, e a casa pertencia a um português, um senhor português que tinha várias casas de aluguel.
E geralmente, né, isso sempre acontecia, eu não sei com que frequência isso acontecia, mas isso sempre acontecia. Tinha lá que desentupir fossa, limpar a fossa, aquelas coisas todas, fazer algum reparo na casa, e o dono da casa é que tinha que providenciar isso. Então meu pai ia lá, conversava lá com o seu Davi, e o seu Davi tinha que trazia sempre lá alguém para limpar uma fossa, daquele negócio lá. E eu, como criança, ficava vendo aquilo, né? Vendo aquilo, mas eu não tinha que meter a mão em nada, mexer em nada, eu simplesmente ficava observando lá os homens trabalhando e vendo. Muito legal, muito bom. Mas depois que eu casei e fui ter casa, eu é que tinha que fazer isso, irmãos. Se eu não arrumasse alguém para fazer, eu é que tinha que fazer. E já tive que fazer. Então hoje a gente fala para os filhos, diz assim, que nada, um dia você vai precisar fazer aquilo que você acha que nunca vai precisar fazer. Por que eu estou falando, irmãos? Porque nós precisamos mostrar a realidade. Esse mundo não é fácil, mas nós temos uma promessa de uma salvação que virá. E nós não podemos guardar o que nós sabemos conosco, não. Nós temos que passar para as gerações seguintes. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos um mundo de mídia. De mídia, já reparou isso? As pessoas estão com o celular hoje, faz carinha, faz biquinho, tira foto, é tudo maravilhoso no Instagram. Mas na vida real não é. E muita gente vive de aparência. Que está tudo maravilhoso, está tudo bem, mas não está. Irmãos, nós temos uma geração muito frágil. Uma geração que, se não tiver curtida, se não tiver engajamento, fica deprimida. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque o mundo não é assim. Sabe, quando eu penso naqueles que vieram antes de nós, seus pais, meus pais, quantas coisas eles faziam, não é verdade? Quando eu penso na minha mãe, 10 filhos, só a ideia me apavora. Como é que ela criou 10 filhos? Eu não tenho a menor ideia, mas ela criou 10 filhos. De repente sua mãe também é a mesma coisa. Lá em casa era 5, era 6, lá em casa era 7, pastor, lá em casa era 14. E aí você fala assim, como é que eles conseguiam? Como é que eles conseguiam? Irmãos, nós temos uma esperança viva, mas nós estamos num mundo caído. E essa é a grande realidade, estamos no mundo caído. E nesse mundo caído, como diz Pedro, olha só no versículo 7, o que ele fala. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, a prova da nossa fé, por que a nossa fé tem que ser provada? Será que a fé tem que ser provada para Deus? Não. Sabe por que a fé não tem que ser provada para Deus? Porque Deus é que colocou a fé no seu coração. Então Deus não precisa dessa prova de fé. Mas Deus provou Abraão lá para ver o que estava no coração dele. Irmão, você acha que foi isso mesmo? Você acha que Deus precisa provar alguém para ver o que está no coração? Já viu aqueles videozinhos que a pessoa bota uma bolinha na linha para mexer com o gato? Aí todo gato faz a mesma coisa. Deus já sabe, irmãos, qualquer coisa, nós somos igual ao gato, faz a mesma coisa. Não tem surpresa para Deus. Então Deus colocou a fé no nosso coração, Ele sabe, mas a prova da nossa fé é para nós mesmos. Eu preciso ser provado para mim mesmo, que eu creio em Jesus mesmo, que eu sou justo mesmo. O Espírito Santo precisa me convencer o tempo todo que eu sou justo mesmo. Olha como é que o apóstolo Paulo exorta as igrejas. Como é que ele exortava a igreja de Corinto? Vocês não sabem
que vocês são templo do Espírito Santo? Ele não falava diferente, não. Vocês são sem vergonha, vocês não prestam. Não, vocês são templo do Espírito Santo. Todo crente precisa ser convencido disso, da justiça. Você é justo em Deus, você foi justificado, você é templo do Espírito Santo, você é abençoado, o Espírito Santo mora em você. É isso que você precisa saber. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, embora ainda tenhamos pecado, o nosso status foi mudado, ok? Antes nós éramos pecadores, sim, mas agora nós somos justos. Pastor, não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que diz isso. Se dependesse de mim, eu também não diria não, irmãos, mas a Bíblia fala. Mas porque a gente olha e vê ainda, mas fulano é cheio de falha, eu também sou cheio de falha, todos nós somos cheios de falha, mas tem uma diferença, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, aleluia. O sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos também era cheio de falhas, mas ele nunca entrava sem sangue, ele sempre entrava coberto pelo sangue. E é assim que nós somos também, nós estamos cobertos pelo sangue. Não é que nós somos perfeitos e não erramos, não é isso. É que o sangue de Jesus está sobre nós e por essa razão nós podemos entrar com ousadia diante da presença de Deus. Então é isso, Pedro está falando, olha, a prova da vossa fé, essa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo. Essa fé seja achada em nós, irmãos, em louvor e honra e glória, quando Jesus Cristo se revelar. É para isso. Sabe, quantas pessoas têm deixado a fé, justamente por não saber que essa fé é preciosíssima. Eu tenho falado e vou repetir várias vezes, quantas vezes forem necessárias, como o diabo tem enganado as pessoas. Começa sempre com uma coisa, irmãos, e é sempre um pretexto de santidade. Já viu isso? Ele sabe que o nosso fraco é santidade. É o fraco do crente. Se o crente observar e ver alguém que parece mais santo do que ele já fica intimidado. E aquele irmão ali, vou até encostar ali para esse irmão me dar uma unção, porque aquele irmão é muito santo, aquele irmão ali, irmãos, não tem ninguém muito santo. Se você encontrar alguém santo demais, desconfie. Todos nós carecemos da graça de Deus. Eu posso não cometer alguns pecados que você comete, mas eu tenho outros. Mas pecado é sem pecado. Então quando você vê alguém que gosta muito de bater nos outros, de dar chicote nos outros e fazer, tem gente que tem ministério, eu tenho o ministério da exortação, ministério profeta e exortação, é mesmo? Mas quem te deu esse ministério? Profeta. Foi Jesus, não foi não. Como assim não foi? Não foi não. Porque eu não vi Jesus dando a ninguém ministério de exortação. Eu vi Jesus dando ministério aos discípulos do Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tens falado. E eis que estou convosco. Agora, essas coisas que têm falado, irmãos, é um novo mandamento, tá? Não é um mandamento lá dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, não. Novo mandamento eu dou para vocês. É um novo mandamento. É um mandamento diferente. Se fosse o mesmo mandamento, ele fala, gente, continua lá naqueles 10 mandamentos que estão lá. Continua nisso. Mas não, ele falou, vou dar um novo mandamento para vocês. Então, se é um novo, é um novo. Então, não existe esse negócio de ministério de exortação, irmãos. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Agora, existem pelo menos 2 formas de pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho para aqueles que não conhecem a Deus, que nunca não ouviram falar de Jesus, que precisam receber Jesus. Essa é a pregação do Evangelho. Mas você também prega o Evangelho para os crentes. Há uma pregação do Evangelho para os crentes, porque o Evangelho, como muitos pensam erradamente, não é apenas para a conversão. Vai pregar o Evangelho para quem precisa. Todos nós precisamos. Já viu gente falar isso? Por que não vai pregar o Evangelho para quem precisa? Está pregando para mim? Eu já sou crente. Todos nós precisamos do Evangelho. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Irmãos, é o poder de Deus para a salvação. A salvação não é simplesmente levar para o céu. A salvação é tudo que diz respeito a essa vida. Cura é salvação, libertação é salvação, prosperidade é salvação. Todos os recursos que nós precisamos para desenvolver a obra de Deus aqui é salvação. Então, a nossa fé, ela precisa ser provada para que ela esteja presente na hora da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão que Pedro usa, ela é emocionante, ela é muito bonita. Ao qual não o havendo visto, há mais. Nós não vimos, mas nós o amamos. No qual não o vendo agora, nós não o vemos agora, nós não vemos Jesus agora, mas nós cremos, aleluia. E nós nos alegramos com a alegria inefável e gloriosa, para alcançar o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Irmãos, é por isso que o povo pensa que nós somos loucos. Mas como é que se fala tanto de Jesus, Jesus, Jesus? Eu falei aqui domingo passado, só dá para saber quando se prova. Eu posso tentar explicar, eu posso falar, mas se você não provar, você não vai saber. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma referência. Se você chupa uma laranja, o que normalmente as pessoas perguntam? Está doce? Aí o que vai? Está docinho, ou então, está azedo. Aí quando fala está azedo, te dá até arrepio. Você lembra do sabor azedo da laranja, você fica até arrepiado. Porque você tem referência. Você sabe como é uma laranja. Você já chupou laranja várias vezes, ou se não chupou, já bebeu suco de laranja, ou já, enfim, conhece. Mas como é que eu vou te dizer o que é uma coisa que você nunca provou? Eu falo, é bom, é maravilhoso, mas eu nunca provei. Então você tem que provar. Você tem que provar. E quando você provar, você vai gostar. Bom, Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Sobre a nossa herança. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que Cristo, ou se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, aleluia. Você pode repetir essa parte do versículo? Porque estou certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não há aflição, não há problema, não há nada que possa ser comparado àquilo que vai ser revelado a nós. Aleluia. Querido, eu sei, os dias são difíceis, são maus, mas não há nada que se compare com a glória que você vai receber. Eu me lembro, ainda na minha adolescência, quando eu vi algumas pessoas pregarem mensagens assim, e alguém dizer, você não pode pregar assim, você está alienando o povo precisa ser consciente. Irmãos, todos nós somos conscientes do sofrimento. Todos nós, qualquer adulto aqui é consciente de luta. Todo mundo aqui já sofreu algum tipo de sofrimento. Então eu não preciso explicar para você o que é sofrimento. Mas agora, nós ainda não experimentamos o céu. E aí nós precisamos explicar como é que é o céu. Como é que é a glória que nós vamos receber. O sofrimento nós sabemos como é que é, mas a glória que nós vamos receber nós não sabemos.
Mas Paulo diz, olha, ela não se comparar, o peso da glória é tremendo, vai ser revelado a nós. E por último, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 32. Amém? Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Aleluia. Tem gente que tem dúvidas, né, com respeito à autoria de Hebreus. Alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que não. Mas esse trecho aqui, especialmente, é muito parecido com o que Paulo falava. Principalmente quando ele cita a prisão. E ele diz que nos dias passados, depois de recebermos a iluminação, nós suportamos grandes combates. E é verdade. Se você tem suportado grande combate, essa palavra é para você. Grande combate de aflições. E esse texto me comove de um jeito especial, irmãos, porque ele fala que a nossa vida, em certos momentos, é colocada como espetáculo. Mas não um espetáculo bom, mas um espetáculo com vitupérios e tribulações. Sabe o que nunca me disseram, mas depois eu descobri, é que pregar o Evangelho custava tão caro. Mas hoje eu entendo isso. Pregar o Evangelho custa caro. Paulo disse assim: eu tenho todas as coisas como perdidas para conseguir a Cristo. Por Ele eu tive a perda de todas as coisas. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Mas aqui, creio que seja sido Paulo, vocês foram colocados como espetáculo de vitupérios e tribulações. E se compadeceram das minhas prisões. E com alegria, isso para mim é tão estranho. Porque eu quero esse nível de fé. Eu não sei quanto a você, mas eu quero esse nível de fé. Com alegria permitistes o roubo dos vossos bens. Eu não fiquei com alegria não, irmãos. Na verdade, eu fiquei bastante chateado. Eu acho que ainda não tem esse nível de fé. Mas persigo
esse nível de fé. Paulo fala que aqueles irmãos, eles com alegria permitiram o roubo dos bens deles, por saberem que tinham neles mesmos uma possessão no céu melhor e permanente. Quando eu leio esse texto, eu vejo esse texto tão desalinhado com a realidade que nós temos hoje, porque a realidade que nós temos hoje da igreja, de um modo geral, não tem nada a ver com isso. Ninguém quer perder nada, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer perder nem um feriado, nem umas horinhas de sono, mas aqui esses irmãos perderam os seus bens. Eu fico imaginando, sabe o que foi? Por causa do Evangelho, eles perderam casa, eles perderam trabalho, eles perderam posição, eles tiveram que sair do lugar onde moravam. A gente vê isso lá em Jerusalém. A igreja estava crescendo, de repente Estevão é apedrejado, só os apóstolos podem ficar em Jerusalém e a igreja toda é dispersa, é mandada embora de Jerusalém. Imagina só. Por que isso? Por causa do Evangelho. Quem tinha casa, quem tinha bens, quem tinha tudo, tem que ir embora. Em Roma, a mesma coisa. Os judeus estavam lá, o Evangelho chegou em Roma, começou a crescer e de repente um imperador de Roma deu uma ordem: ninguém vai ficar aqui, nenhum judeu vai ficar aqui, pode mandar todo mundo embora. Durante 5 anos, eles foram retirados de Roma. E aí aqui, Paulo diz: olha só, com alegria, vocês suportaram e permitiram o roubo dos bens de vocês. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que eles tinham no céu uma possessão melhor e permanente. Não diz amém, não. Nem diz glória a Deus. Porque isso aqui é muito sério. Sabe, a gente fala: glória a Deus, tenho a casa no céu. Glória a Deus, vou para o céu. Se você tivesse que perder tudo hoje, tudo que você tem, tudo que você trabalhou por anos para conseguir, e só tivesse a esperança do céu, como é que ficaria? Será que você ficaria numa boa? Ou será que você pularia do ficha? O que você faria? Mas aqui é dito: olha, eles com alegria. E aí vem o conselho: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Grande e avultado é uma figura de linguagem exagerada. Olha, é para dizer que o seu galardão é muito grande. Irmãos, nós precisamos, eu não sei, o ano de 2022 vem aí, eu creio que é uma oportunidade para nós termos uma reestruturação da nossa crença, da nossa fé, do nosso contato com Deus, a nossa vida com Deus, porque a verdade é que a grande maioria tem vivido muito voltada para o seu próprio umbigo,
preocupado com a sua própria casa. A realidade de Ageu é o que está aí imperando. A casa do Senhor está deixada de lado e nós estamos cuidando da nossa vida. A obra de Deus está deixada de lado e estamos cuidando da nossa vida. Mas a verdade é que nós precisamos chegar a esse nível de fé. Aí alguém vai falar assim: ah, pastor, mas agora a gente não tem necessidade disso, porque aqui no Brasil não tem essa perseguição, ninguém vai ser preso porque é crente, ninguém vai perder casa porque é crente, aqui não tem essa... Então, é justamente por isso que eu creio que a gente deveria ser mais agradecido ainda, não é verdade? Porque a gente não tem que perder tudo. Então tem mais uma razão para a gente ser melhor ainda do que aqueles irmãos. Aqueles irmãos ainda tinham uma reclamação: poxa, nós perdemos tudo. Jesus disse que ia receber 100 vezes mais, mas nós perdemos tudo. Mas nós ainda não perdemos nada, irmãos. Então nós temos muito motivo para agradecer a Deus, para sermos fiéis ao Senhor e para servirmos ao Senhor. Porque Ele nos deixou na nossa casa, Ele nos deixou no nosso trabalho, Ele nos deixou na nossa família. Então nós não temos motivo nenhum para reclamar. Tudo isso é pela graça de Deus.